Filoso. Fernandes, amigos, tudo bem? Pô, cara, Zuckerman, parabéns pela gestão aí. Estamos tentando levar. Puxador de tapete. Pela puxada. Meu aniversário amanhã também. Pô, felicidades. Muito obrigado. E eu falei parabéns. No dia do velho, quantos aninhos você vai completar? 43. 43, parabéns. Amigo. Conradão, você é um cara que já é parça, posso chamar assim, muito elegante. E você tem uma brilhante capacidade de fazer análises. Antes da gente entrar e debater qualquer assunto, o que você achou dessa participação, uma sinopse de Amanda Klein e Superman no bloco anterior? Cara, eu tenho um problema grave que eu fui muito bem criado pela minha mãe e pelo meu pai. Eu não consigo me indispor numa discussão com uma senhorita, né? Mas o que a gente viu aqui, de fato, são discrepâncias de dados. Por exemplo, né? É sempre bom a gente ouvir os outro lado, mas é sempre bom a gente procurar cada vez mais se aprofundar nas informações que são dadas. Quer ver um caso que me chama muito a atenção quando a gente fala, por exemplo, de pesquisas eleitorais. O Lula está estagnado com 41% desde o ano passado. Isso é verdade. A gente tem que se lembrar o seguinte, o Chuchu aí, como é que é? O Alckmin. Tá, o Alckmin. O Alckmin entrou em 2022 na campanha do Lula. Não subiu nenhum por cento pra cima. Exatamente. O Dória saiu, o PSDB não concorreu, não subiu nenhum ponto percentual pra cima. A Anitta falou que amava o Lula, não subiu nenhum ponto pra cima. Fizeram a cartinha da democracia, não subiu nenhum ponto pra cima. Isso não aconteceu. Agora o Bolsonaro dá benefícios, conversa, vai no flow, coloca milhões de pessoas e de uma hora do dia pra noite o Lula começa a subir 4 pontos percentuais e querem atribuir isso ao Janones, um cara que não existe. Não sabe quem é o presidente da Ninguém sabe quem é. Quem são essas pessoas? Simone Tebet, com todo respeito, a Simone Tebet, talvez lá no Mato Grosso, pessoas saibam quem seja, mas se perguntar lá no Cafundó do Alagoas quem é a Simone Tebet, não vai saber quem é. As pessoas não integram. Vai lá, Morgadão. Eu queria perguntar, porque uma coisa que eu fiquei encafifado aqui foi numa questão em cima do que o Marco falou. Colocar o Lula novamente ao jogo político, e a Amanda falou, mas quem fez isso foi o STF. E assim, então, soltaram também o André do Rap. Isso qualifica o cara como com a presunção de o cara ser inocente ou não? Mas claro que não, tanto como a própria Amanda falou, o Gilmar Mendes, que incorreu não deixando ele ser ministro, por quê? Porque era uma forma deliberada dele não ser condenado, dele não ser investigado. Sim. O STF todo era a favor da Lava Jato. Tanto que tem diversas condenações que o próprio STF corroborou. Quando é que o STF mudou de visão de mundo? Quando ele começou a chegar muito perto do PSDB, né? Quando chegou perto do Zécio Neves da vida, ali a coisa se transformou. E a gente tem que enxergar também que a colocação de Lula aqui como um candidato liberado pelo STF, mesmo cometendo todos os atos que são corroborados, só o que a gente tem aqui é uma mudança de foro, né? Ele deveria ser julgado em São Paulo ou Brasília, ele foi julgado em Curitiba. O que a gente tem aqui é o seguinte, nenhuma das forças da chamada terceira via teve potência de concorrer contra o presidente Bolsonaro, e eles deram um jeito de trazer alguém que tivesse força para concorrer. É isso que a gente acabou vendo acontecer nesses fatos, porque a terceira via como um todo desintegrou, sobrou agora Simone Tebet, e grande parte do MDB já está querendo apoiar Lula no primeiro turno, e esses outros candidatos. E a gente falou isso aqui, claro. A colocação da Amanda, inclusive, é que essa turma vai pro Lula. Já tá indo, todo mundo vai pro Lula no segundo turno. Eu convenço hoje. Ô, Conrado, eu tava fazendo uma reflexão aqui de que todo político ele precisa de um grande inimigo. Sim. E eu lembrei quando eu cobri com o Delari o 7 de setembro do ano passado, que tava um absurdo, o Lula não era o foco, e sim o STF. Você acha que tem um antipetismo, mas você acha que o voto anti-STF, se a gente pode chamar assim, vai ser determinante também pro Bolsonaro? Porque no 7 de setembro do ano passado, não se falava de Lula. Era a liberdade que o STF estava tolhendo. O STF, ele ocupou, acho que em determinado momento, ser o inimigo principal do Bolsonaro. Você acha que vai ser um anti-Lula, antipetismo e um anti-STF? Um grande ponto que a gente tem nessas eleições, na campanha eleitoral que começa hoje, é a força das redes sociais. E por que ela é tão forte, tanta gente apoia o presidente Bolsonaro e acha que são as redes sociais que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Mas as redes sociais fizeram o quê? Elas acabaram com a conformidade social. As pessoas começaram a ver que a gente pensava diferente do STF, por exemplo, pensava diferente do que o Lula dizia, e aí começaram a apoiar e viram que tinha um representante ali fora desse dilema. E de fato,
fato que a gente vê o Supremo Tribunal Federal, que deveria, né, ser sempre um órgão que analisasse a Constituição de maneira fria, de maneira fora dos holofotes, acabou... discreta, né? De maneira discreta, acabou tomando um princípio protagonismo nisso tudo, interferindo nos outros poderes, é o que a gente viu. Inclusive, assim, os fatos estão todos diante dos nossos olhos. Tem um partido hoje no Brasil, o Rede lá, por exemplo, que a missão deles é entrar com ações contra o presidente. Então eles são organizados, a esquerda como um todo, se for observar as atitudes políticas, eles têm, cada um tem o seu fronte de luta. Tem um que quer buscar a luta do proletariado, tem um que quer buscar... Porque o que a gente tem que analisar agora nessa mudança são as estratégias que os partidos vão fazer no decorrer do período. Aposto um dedo, vou ficar igual o candidato Lula lá, que a esquerda como um todo vai tirar o pé dos ataques aos bolsonaristas, né? Eles vão querer agora chamar o Bolsonaro cada vez mais de um... A grande busca será desumanizar o Bolsonaro. Então vão dizer pra ele, vão sair da ideia do fascista, de um genocida, e vão chegar no deselegante, no cara irresponsável, no cara que tá tendo gastos absurdos com as motocicletas. Vão tentar desumanizá-lo cada vez mais, mas sem sair pra essa briga. Porque se tiver alguma briga com alguém que tá na dúvida e tu começar a ofender um dos candidatos diretamente, a ofender a pessoa, né, as pessoas que suportam ele, eles perdem esse voto. Vocês compreendem? Então a gente... Total. Mas eu acho, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer esse paralelo. Na eleição da Hillary contra o Trump, a Hillary, ela dobrou a aposta, né? Ela depois se desculpou, mas ela fez aquele discurso que ela fala, do lado de lá tem machista, racista, misógino, fascista. É o mesmo, assim, copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, é o mesmo discurso. Pode ser que a lei eleitoral dê mais direito de resposta, mas você não vê isso piorar? Porque eu tô vendo o discurso, a retórica fraca, ruim, rasa. Você fala na discussão, na polarização, que a turma vai pegar mais pesado pros dois lados. É óbvio. Agora que vai ver... Você acha que vai amenizar pra agregar mais votos? Claro. Mas é que ele tá apostando na sua própria campanha. Não. Inteligência. Mas pelo amor de Deus, a gente não pode ser burro. A gente viu isso acontecer nas eleições de 2018. Né? Eu ganhei alguma relevância por falar de política. Eu sou cientista político há 20 anos. Não, você é bom, cara. Ok, não seja obrigado. E grisalho. Não. Mas a relevância que eu tive nas redes sociais... falando de política, foi em 2018, foi cantando a próxima pedra. Eu tô cantando de novo. A gente viu nas últimas eleições a Manuela com a Haddad indo pra igreja, eles mudando as cores do PT pra verde e amarelo. Sim. Tudo vai se repetir. Ficar mais pianinho. Claro. Falar em cantar a próxima pedra, tem gente aí apostando que depois da desistência do Lula de ir no próprio lançamento da campanha amanhã, possivelmente ele possa até desistir da candidatura. Você acha que esse cenário é possível? O Paulo Matias falou aqui. Faz tempo. Eu cantei essa bola também. Os Faria Limers falam, né, que o Mercadante vai ficar no lugar do Lula. E eu acho que o Lula, no seu grande ego, talvez não quisesse sofrer uma grande derrota cachapante. Então a gente tem que ver como serão os números daqui adiante. O Lula não larga o osso. Dia 3 de maio, o Paulo Matias falou aqui, ele não vai ser candidato. Ele falou. Não, ele acertou do Moro. Ele acertou do Moro e ele falou. Mas também ele errou do Dória pra cacete. Não, mas o Moro eu falei quando ferrou o Bolsonaro, foi Ninguém é lene sensitiva. Eu só queria saber se o Lula, na sua opinião, por estratégia, ele vai ficar mais pianinho nesses debates? Ele vai lá, vai querer enfrentar o Bolsonaro? Porque vai ter agora entrevista, agora do Bolsonaro segunda-feira na Rede Globo, televisão. Acho que o Lula também vai, né? Vai todo mundo. Você acha que ele vai ficar mais pianinho ou você acha que... O Lula não, mas é que assim, o grande ataque que o PT vai fazer não vai ser contra o Bolsonaro chamando de genocida, fascista. Eles vão falar que a crise tá cada vez maior, a fome tá cada vez maior, a gasolina tá cada vez maior, o número de... Assim, muitos desses dados não são verdadeiros, né? Vamos deixar bem claro aqui. E eles vão começar a trabalhar nos dados de como o Bolsonaro está piorando a vida do cidadão. Porque se continuar batendo, eles não vão tirar o voto dos indecisos. Isso a gente já viu acontecer em 2018 e eu acredito que vai se repetir agora. Talvez o Lula bata diretamente no Bolsonaro para fazer os cortes, né? Para girar. É importante ter brigando, um apontando o dedo, e os dois são muito bons nisso. O Lula fala com o povo, é um grande orador. Bolsonaro se mostra cada vez mais, até mesmo a presença deles nos podcasts
demonstram que ele tem uma humanidade maior, que seus próprios erros que ele fez, ele não muda, errei, pisei na bola, peço desculpa, eu sou assim mesmo, faço essa piada, para as pessoas verem que ele é aquilo ali mesmo, que não é só... Cara de verdade. Isso aí soma pontos com algumas pessoas, porque tem gente que gosta do cara que é mais preparado, mas aquele que se transforma, que se mostra mais que se mostra, não quer dizer que seja, tá? Sim. Que se mostra mais transparente, também ganha pontos com o ser humano. O ser humano quer esse vínculo, porque nós todos somos eivados de erros. Então, quando eu mostro um erro meu, tu te conecta comigo. Pô, esse cara também é falho. Ele não é perfeito como eu sou. Então, tem as pessoas que veem os candidatos como um cavaleiro branco, que vai transformar a realidade, e o outro que vê como um homem de verdade. Isso tudo soma muitos votos de grandes áreas, porque o ser humano é muito afeito a essas duas coisas, né? De achar alguém que seja igual a mim e eu me sinto representado, ou de achar um super-homem aí, né? O cavaleiro branco que venha resolver os nossos problemas. Você falou a questão da... Conversa. Você todo mundo fez, pô. Brincadeira. Você falou a questão de uma coisa que eu não tinha reparado, que o Lula tá com a mesma porcentagem na pesquisa, que todo mundo declarou apoio, entrou o Alckmin, nada de mudar. Você acha que ele fica nisso porque o resto tá pulverizado ainda, e num eventual segundo turno, que obviamente a gente sabe o que vai dar, ele vai continuar com essa porcentagem e talvez... Esperamos aí que ele não vença as eleições? Eu, Conrado, particularmente já falei isso, acho que o Lula bate aí, fica no teto dos 41% dos votos, tá? Porque a gente tem que levar em consideração até mesmo 2008, quando ele concorreu. Ele tava no auge da popularidade, vinha pro segundo governo, tinha dinheiro, muitas vezes de fontes escusas do mensalão, a economia tava nos cascos e ele não venceu no primeiro turno. Né? A gente não teve isso acontecendo. Inclusive, foi uma eleição 2006, muito... né? 2006. 2006. Desculpa. 2006. E uma coisa interessante naquela pesquisa foi que o Alckmin ele estava concorrendo Alckmin contra o Lula. O Alckmin fez mais votos no primeiro turno que no segundo. No segundo turno ele ficou... As pessoas desistiram. Quase 1 milhão, mas é 1 milhão de votos a menos, cara. Pois é. É inacreditável isso que a gente viu. Chama a atenção. Agora, mas os do Ciro... Os votos do Ciro. Não existe. Repare bem. Ele não tem uns 8%. Que gira até 7%, tá? Que é o que a gente sempre vê. Você acha que vão dividir os votos? Bilhão. É que assim, tem grande parte dos votos do Ciro que é o limpinho, né? Que é aquele que não gosta, Bolsonaro fala feio, eu não gosto dele. É verdade. Tem essa área também. E tem aquele que tem vergonha de votar no Lula. Então eu acho que se a gente tiver um split desses votos, vai acabar transformando para os dois lados, que é o caso que a gente teve nas eleições de 2018. Nessas eleições a gente teve, o Ciro foi para Paris, né? Não se meteu, lavou as mãos. Sim, e o que a gente menos quer numas eleições são pessoas que lavem as mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta ligada a essa questão. Tem também aquela que todo mundo levanta, que tipo, teve uma boa galera que votou no Bolsonaro porque não queria votar no PT de jeito nenhum. Só que assim, algumas dessas pessoas se arrependeram e enfim, você acha que essas pessoas, num possível cenário aí de segundo turno, Lula e Bolsonaro, você acha que essas pessoas votam no Bolsonaro novamente ou vão no Lula dessa vez? Aí que tá, Guilherme. Eu não vi porque essa diferença já aconteceu, entendeu? No momento que o Alckmin apoia o Lula, já aconteceu. Que o Dória sai, já aconteceu. E não mudou o percentual do Dória, tá? É baseado nisso que eu te digo. Porque de uma forma ou de outra é o seguinte, o Dória saiu. Será que vem mais pessoa pro Bolsonaro ou será que vão mais pessoas... E não mexeu. Para o Lula, porque é isso que a gente tem que observar. Um fato interessante que a gente tem que levar em consideração é que nas últimas eleições a diferença de votos do Bolsonaro pro Haddad foram 10 milhões de votos. Ou seja, basta o Lula fazer 5 milhões mais um que vence as eleições. Né? Então isso a gente tem que levar em consideração. Eu só acredito que vai fazer essa grande divisão. Porque quando o Bolsonaro foi eleito, praticamente essa divisão ela aconteceu muito já na reta final, nos 48 do segundo tempo. Essa galera que, tipo assim, que sei lá, o PT acreditava que existia a possibilidade de ter um número maior, mais elevado de votos, não teve porque a galera falou, não vou votar no PT nem a pau. Ele não vai votar. Talvez essa turma estava esperando um Moro, esperando alguma outra... Só que a terceira via não se concretizou. Esses foram os percentuais. Nas últimas eleições de 2018, eu fui o único cara aí que acertou, né? Eu falei que ia dar 46%, deu 46,01%.
Né? Foi por uma pequena diferença. Por quê? Tá Porque certo. 46% era a parte da população Sim. que não queria que o Lula fosse candidato. Né? Então foi muito fácil enxergar. Hoje a coisa muda de figura. É por isso que a campanha eleitoral que começa no dia de hoje vai se dar nesses fatos. O Lula vai tentar, ele pessoalmente, bater no Bolsonaro, mas a sua militância vai Sim. tentar jogar pra como o Bolsonaro piorou a vida das pessoas, e o Bolsonaro vai sempre procurar trazer os erros do Lula propriamente, como o Brasil se transformou, diminuiu corrupção, teve outras vantagens, e por outro lado vai tentar sempre se colocar mais humano para as pessoas, para tirar essa pecha que foi trazida durante 3 anos e meio de genocida, fascista, esse tipo de coisa. Boa, Conradão. Boa análise, Conradex. Boa. Conradex é o seguinte, muito obrigado pela sua participação, foi elegante, rápida e assertiva, eu diria. Você tá com o teu curso? Você tá Curso sempre. Muito bom os seus cursos, inclusive, bem produzidos. Convido as pessoas a visitarem @Fernando Conrado no Instagram, no YouTube, no Twitter. Seguem todos eles. Se vocês gostam dessas conversas, dessas análises, tá tudo lá pra vocês. E se vocês quiserem conhecer meus cursos, www.fernandoconrado.com.br. Agora em setembro vem um curso de política, gravado diretamente da Itália, lá de Firenze. Muito legal. O Conradão aí, ele viaja, ele Gatão investe na muito foto no trabalho, isso que é muito atualizar. bacana. Você pode ver que ele viaja pelo mundo inteiro. Foi pra Grécia, Israel, Egito, Itália. Estados Unidos, Agora vai ter esse novo México. curso que é espetacular, o nosso querido Fernando Conrado. Obrigado pela sua participação. Abraço a todos. Pode ficar mais um pouquinho aqui que eu vou te fazer uma pergunta. Essa é importante. Se